queridos, como o apóstolo falou, nós estivemos falando essa semana um assunto muito tremendo a respeito do mundo espiritual, né? Na verdade, nós vamos continuar essa semana falando, mas hoje eu quero falar algo que é imprescindível, indispensável para todo crente, para que nós possamos ser guiados em triunfo, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele nos guia em triunfo, e para ter triunfo, que a vitória significa que passa por guerra, ok? E que guerra é essa? Nós já falamos bastante a respeito de dois reinos, nós já aprendemos nas lives, né? A respeito de dois reinos, reino da luz, reino das trevas. Nós aprendemos a respeito da armadura de Deus para nós batalharmos nesse exército do reino da luz. Nós vimos que existe o reino da luz e o das trevas, e cada um tem seus governantes, seus súditos, seus guerreiros, seus principados, suas potestades, suas autoridades, seus adoradores e assim por diante, né? Um é contra o outro. Não tem como haver tratado de paz entre esses dois reinos. E nós não temos como ficar em cima do muro, né? Eu já ministrei também a respeito do vale da indecisão. Não pode ficar no vale da indecisão, porque quem não toma decisão já decidiu pelo outro lado, né? Já decidiu. Todas essas lives já estão gravadas, estão aí, que você pode, se você perdeu, ver depois. Mas eu quero trazer algo hoje que o Espírito Santo tem falado muito no meu coração, dessa necessidade. Então eu oro para que você tenha agora sua mente tocada, teu coração tocado, purificados pelo sangue de Jesus e selados pelo sangue de Jesus contra todo ataque demoníaco. Eu proíbo toda ação e toda manifestação de demônios, em nome de Jesus, que de onde estiver sairão sem fazer alarde. Em nome de Jesus de Nazaré, eu aplico o sangue de Cristo na sua vida, no espírito, alma e corpo, na tua casa, em tudo que diz respeito a você, a nós, e leva o nosso nome. Em nome de Jesus, nós vamos estar a partir de hoje descortinando este assunto. Então, você precisa saber, você já aprendeu que há dois reinos, você já aprendeu que ou você pertence a um ou outro, você já aprendeu que há guerra, que há armas espirituais, você já aprendeu tudo isso. Então, você precisa aprender a discernir o mundo espiritual, ok? Então, é disso que nós vamos começar a falar hoje, se Deus quiser. Eu pretendo falar mais disso durante a semana, o mundo espiritual. Vamos estar falando hoje de discernir os espíritos. Muitas coisas que nós estamos enfrentando, queridos, não é natural. Não é natural. Tá? Então nós precisamos discernir o que é natural, o que é espiritual e o que é do reino da luz, do reino das trevas, o que é demônio, o que é espírito maligno, o que é Espírito Santo. Tem gente que faz uma confusão e não é tempo mais de confusão. Se nós não discernirmos, a palavra de Deus diz que o povo perece porque falta conhecimento. E você que está numa igreja, que tem ensino, que tem o candelabro do Senhor aceso, não tem por que você perecer por falta de conhecimento. Porque banquete tem, ensino tem, né? Eu estava ministrando esses dias, revendo a ministração, onde eu estava explicando que nós temos, através do SIM, nos últimos anos, nós tínhamos 12 horas de ensino, juntando primeiro, segundo e terceiro ano, 12 horas de ensino, terça e quarta, né? 6 horas de ensino cada dia, 12 horas de ensino por semana, só de ensino na igreja. E isso há poucos anos atrás, né? Porque nós tiramos a turma da tarde, porque antes eram 24 horas, né? Desde do ano de antes do ano 2000, né? Nós já estávamos ministrando.
Então, queridos, não tem por que perecer por falta de conhecimento. Nunca houve tanto ensino como há hoje. Isso tem ardido no meu coração. Temos travado várias batalhas. Eu louvo a Deus porque o Senhor foi me revelando isso já há muito tempo. Isso me preservou, me guardou, né? E isso é para preservação da vida, para preservação da sua casa, para preservação da sua família, ok? Nós precisamos interagir com o mundo espiritual e interagir com discernimento, porque acreditando ou não, aceitando ou não, você já está envolvido. Né? Nós já vimos na série de Batalha Espiritual, você já foi alistado quando você recebeu Jesus. Você já é um soldado do Reino da Luz. Então é no mínimo inteligente saber usar as armas. A Bíblia diz que ele adestra nossas mãos para a guerra, nossos dedos, né? Nossas mãos para a peleja, para a guerra. Adestrar significa treinar. Há guerra espiritual e vai haver até o final. Tá? Então precisa entender disso, precisa entender. Nós vamos começar hoje e essa semana nós vamos falar de anjos, de demônios. Vamos estar falando de o que são os anjos, como que foram criados, para que foram criados, as categorias e hierarquias, o que cada um faz e para que existem eles na sua vida. Tremendo, tá? Nós precisamos saber, é a nossa vida, ok? Para nós não darmos vantagem para Satanás. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os intentos de Satanás para que ele não ganhe vantagem contra nós. Significa que se nós ignorarmos os intentos de Satanás, ele vai ganhar vantagem. Nós teríamos que passar por coisa que não precisaríamos passar se tivéssemos discernimento. Tem coisa que não tem escapatória. O próprio Paulo falava que ele trazia no corpo dele as marcas da guerra espiritual. E é assim mesmo, termina uma batalha, vem outra, e se o soldado não estiver preparado, ele vai ser uma baixa na guerra. E o pior, vai dar trabalho para os outros soldados ficarem socorrendo ele, né? Isso é terrível, vai ser um peso. Então, querendo ou não, acreditando ou não, já está alistado, já está na guerra. Satanás não é teu amiguinho, não é teu amigo, né? Não acredite nessa história de eu não vou muito me envolver com batalha espiritual, porque senão vem muita luta. Não caia nessa mentira, isso é mentira do diabo. A maior mentira do diabo, a maior arma do diabo é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Mas elas acreditando ou não, ele existe. Nós vamos ver aqui na Bíblia, tá? E a Bíblia diz que ele está furioso. Ele não só existe, como ele está furioso. Vamos ver aqui, lá em Apocalipse 12, verso 10 em diante. Apocalipse 12, verso 10 em diante. Então vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Vai pegando essas armas aí. Nós falamos essa semana das armas da declaração profética de fé e das armas do louvor e adoração. Para atar e amarrar em cadeias, em grilhões, os principados e as potestades. O cosmocrator, né, que atua no mundo invisível. E a Bíblia está dizendo aqui que nós podemos vencê-lo pelo sangue. Pelo sangue. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. Presta atenção, pelo sangue de Jesus, salvação, remissão e pela palavra. Entra de novo a necessidade da declaração, que nós vimos essa semana também. Se crê, fala. Se não fala, porque não crê.
Ah, como que eu vou declarar a vitória? Ai, será que vai acontecer mesmo? Aí não declara. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Se crê, declara. Porque se você não declarar, nada vai acontecer. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Tem gente que fala: ah, mas lá no meu coração eu creio. Mas não basta, precisa falar. Está dizendo aqui: pelo sangue nós somos salvos, remidos. Satanás, pelo sangue, não tem mais do que nos acusar. Por isso que ele começa dizendo aqui: foi lançado fora o acusador dos irmãos, que acusava de dia e de noite. Agora, pelo sangue de Cristo que nos redimiu e que nos redime, que nos purifica todo dia, ele não pode mais nos acusar. Cada vez que ele vai lá nos acusar, ele continua acusando. Há um tribunal no céu. Mas quando ele vai lá nos acusar, o nosso advogado, Jesus Cristo, né, aparece lá e apresenta o sangue. E fala: Senhor, ele pecou, sim, ele fez, mas ele se arrependeu e eu paguei com meu sangue por ele. Aleluia. E Satanás perdeu o poder de acusação. Então nós vencemos pelo sangue, porque somos redimidos pelo sangue de Jesus. E pela palavra nós temos que declarar. Nós temos que declarar quando, o nosso arrependimento, quando nós pecamos, pedir perdão, mostrar que estamos arrependidos, declarando com a nossa boca. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, tá? Então, pela palavra do testemunho, aleluia. E eles não amaram a sua vida até a morte. Fala de entrega total no reino. Não há mais tempo de ficar dividido. Ou você é luz, ou você é trevas, ou você é da santidade, ou você é do pecado, ou você é do Espírito Santo, ou você é do Espírito imundo. Não tem como ficar em cima do muro, tá? Eu falo sempre que quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. Então toma cuidado. Eles não amaram a sua vida até a morte. Entregaram, enfrentaram tudo por amor ao Senhor. E o verso 12 ele diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam, mas ai da terra. Presta atenção, ele estava lá nas regiões, mandando, dominando. Ele estava ali com legalidade de roubar, matar, destruir, porque o salário do pecado é morte mesmo. Então ele tinha toda a legalidade. Aí Jesus veio, nos redimiu com o seu sangue e lançou ele por terra, tirou a armadura dele, como nós já vimos na série da armadura, a armadura que ele confiava, que era a nossa vida pecaminosa, e ele foi lançado na terra. E agora nós temos que vencê-lo aqui nesse campo. No campo que ele dominava e nós não podíamos vencer, Jesus venceu. Agora Jesus nos autoriza, né, e pelo comando do Espírito Santo, nosso comandante, nós vamos contra ele. Né? E ele diz assim, que os céus se alegraram porque ele foi lançado. Mas ele diz assim: ai dos habitantes da terra, mas ai da terra, ai do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sabe que tem pouco tempo e ele está investindo tudo. Se ele pudesse acabar com você agora, ele faria, mas não faz porque o sangue de Jesus está na nossa vida, aleluia. E nós temos os anjos de Deus ao nosso redor. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor e ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ao redor de quem? A Bíblia diz daqueles que temem ao Senhor. Você teme ao Senhor? Você teme a Deus? Ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, não é de qualquer um. Se a pessoa não teme a Deus e faz a vontade da carne, não está nem aí, não tem temor de Deus, fala o que dá vontade, assiste o que dá vontade, faz tudo que a carne quer, ela não está demonstrando temor a Deus. Então ela vai perder aquela proteção. Toma cuidado com isso, ok? São princípios para nós ficarmos atentos.
Então nós vamos ver que nós precisamos discernir, porque se ele puder ganhar vantagem, ele ganha. Presta atenção nos textos que eu vou ler, que são bastante, tá? Para você ter uma ideia, ele chegou a impedir o apóstolo Paulo de fazer uma viagem. Mas o apóstolo Paulo não conseguiu vencer um demônio que atrapalhou ele de viajar. Isso mesmo. O apóstolo Paulo enfrentou isso. Isso está registrado na Bíblia. Para você entender que nós não podemos ficar de bobeira, né? Ficar questionando, será que existe, será que não existe? Não é mais tempo, existe sim. Não podemos ficar de bobeira. Olha lá, 1 Tessalonicenses 2, verso 17 em diante. Olha o que ele escreve para uma igreja que estava lá triste porque o Paulo não tinha ido lá, fazia tempo e tal. Olha o que ele diz. Verso 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo, de vista, mas não de coração. Aleluia. Eu gosto disso aqui porque nós também estamos privados de vista, de abraço, de presença, mas não de coração. Aleluia. De coração nós estamos juntos aqui. Ah, se o Paulo tivesse uma internet naquele tempo. Eita, glória a Deus. Ah, se o Paulo tivesse televisão e rádio naquele tempo. O homem revolucionou o mundo, com a palavra. E chegou até nós, graças a Deus. Nós, porém, sendo privados de vós por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Ele falou, eu queria ir ver vocês, olhar no rosto de vocês. Pelo que, verso 18, pelo que quisemos ir ter convosco. Não é porque ele não queria que ele não foi. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, presta atenção, não somente uma vez, mas duas, Satanás nos impediu, misericórdia. Isso que era o apóstolo Paulo, E ele então está consolidando esse povo aqui. Mas eu gosto de vocês. Verso 19 e 20 ele fala, vocês são a minha esperança, meu gozo, minha coroa de glória. Diante de Deus eu me glorio por causa de vocês. Aleluia, né? Eles estavam tristinhos, achando que o Paulo não gostava mais deles. Infelizmente, nós, como cobertura espiritual, ministerial de igrejas, já teve várias vezes que nós quisemos ir, fizemos de tudo para ir, também não pudemos ir. E muitos irmãos ficaram tristes também. Eu leio isso e falo, meu Deus, a gente vive a Bíblia. A gente não só lê a Bíblia, a gente vive o que está escrito nela. Eu já passei por isso aqui. Eu já passei. E ele então diz, não é porque eu não gostava. Satanás me impediu 2 vezes. Eu quis ir ter com vocês. Satanás me impediu. E o próprio Paulo disse também, lá em 2 Coríntios 12, o verso 7, ele diz que tinha um demônio que ia e esbofeteava ele. Vai entendendo aí. Mas como assim? Como que pode? Ele era um servo de Deus. Talvez você que fica assim, Senhor, como que eu estou passando por isso? Como que pode? Eu dou dízimo, eu sei o quê, eu faço isso, eu sou tão bom. Queridos, até o apóstolo Paulo, e daqui a pouco nós vamos ver Jesus e os discípulos também. Você acha que conosco vai ser diferente? Nós precisamos abrir a mente, o coração, ficar esperto. Não dá vantagem para Satanás. Não dá vantagem. Ele diz assim, do verso 7 em diante. Primeiro ele conta que ele foi arrebatado até o 3º céu. Até o 3º céu. E ele viu coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou lá para nós. Ele diz que não tem como falar. E aí ele fala que para eu não me gloriar, verso 6, pois se quiser me gloriar, não serei insensato, porque direi a verdade. Verso 7, para que não me exaltasse demais
pela excelência das revelações. Eu ouvi uma pastora contando, uma senhorinha, não vou dizer o nome, né? Mas ela é bem conhecida, e ela estava falando, eu até no momento não concordei muito com a posição dela, mas entendi, né? Ela falou, não fique querendo ser muito usado, muito abençoado, não, porque todas as pessoas que são usadas, são abençoadas, passa mais luta. Ela falou, eu falei, meu Deus do céu, não tem como, não tem escapatória. Se o texto diz lá, eles não amaram nem a própria vida. Eles entregaram até a vida nessa batalha, nessa luta, nesse entendimento de conquistar para o reino de Deus. Aí eu falei, infelizmente, muitos já têm isso na cabeça, ainda ela falou aquilo, eu falei, muitos aí que vão se acomodar mesmo, né? E a Bíblia fala, desperte você que está tão sossegado. Não fica se acomodando no sossego, não, porque senão Deus permite uma luta aí para você ficar esperto. Levantai-vos, ele fala até para as mulheres, e a hora que as mulheres naquele tempo não iam para a luta. Ele falou, despertai-vos, ó mulheres que estáis tão sossegadas. Desperta, então não fica muito acomodado não, que não funciona. Para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Verso 8. Acerca do qual 3 vezes eu roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Deus permite luta, Deus permite certas coisas nós passarmos para nós não ignorarmos o mundo espiritual. Deus permite, porque se Ele deixar, você fica sossegado aí. Ah, tá tudo certo, tá tudo tranquilo e tal. Por que eu vou fazer, eu vou orar? Para que eu vou consagrar? Para que eu vou... Ah, tá tudo tranquilo. Como dizem os jovens, tá susse, né? Misericórdia. Mas ele falou que Deus permitiu um mensageiro de Satanás esbofetear ele, para que ele não se exaltasse, não se exaltasse. A Bíblia fala em Apocalipse também que guerrearão até mesmo contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vencerão também com ele os seus chamados e os seus fiéis. Glória a Deus. Então Jesus, ele vence e nós também vencemos com ele. Ok até aí? Então nós vamos ver aqui algumas atuações demoníacas. Como eu falei, tem muita coisa que nós estamos passando nessa pandemia, nessas questões naturais que nós estamos enfrentando, esses vendavais, essas coisas, muitas delas não são naturais, são ações demoníacas. Você acredita nisso ou não? Então vamos ver na Bíblia, vamos ver na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela fala do mundo espiritual, luz e trevas, anjos e demônio, bênção, maldição, Espírito Santo, espírito imundo e assim por diante. E nós precisamos discernir. E a palavra de Deus, ela fala lá em Hebreus 5:11 que é pela prática da Escritura. Quanto mais nós aprendemos e pomos em prática as nossas faculdades espirituais, assim como você tem faculdades de inteligência natural, você tem espiritual também, para discernir. E essa inteligência espiritual, ela vai se desenvolvendo conforme você põe em prática a palavra. Ah, eu aprendi que tem que crer com o coração e confessar com a boca, confessar a palavra, a promessa, então eu vou fazer. E conforme você vai aprendendo, tudo que você vai aprendendo e põe em prática, você vai crescendo em discernimento do mundo espiritual e físico. Ok?
A palavra de Deus, ela fala que Deus nos dá e quer nos dar dom de discernimento de espírito. E eu declaro sobre a nossa vida, sobre a sua vida, esse dom. Receba aí agora. Porque Deus mandou ministrar isso, porque nós vamos precisar mais do que nunca. Ok? Ele não nos quer sendo enganados. Por quê? Por que nós precisamos aprender a discernir? A Bíblia diz porque nos últimos tempos Satanás faria sinais e prodígios. E ele faria até descer fogo do céu. Significa que haverão curas que vêm de Deus e aparentes curas que são mentira do diabo. Haveriam sinais, línguas estranhas de Deus e língua estranha, que é a língua esquisita, que movida por demônio, que haveriam profecia de Deus e profetada, profecia do diabo, de demônios para enganar as pessoas. Então, a Bíblia diz que nós precisamos de discernimento de espírito. Discernimento. 1 Coríntios 12, 10. A outro, o Espírito Santo deu operação de milagres, está falando dos 9 dons. E a outro, profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. Precisa discernir os espíritos, ok? E a outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Essa variedade de línguas aqui é tremendo. Também é uma arma espiritual para romper no mundo espiritual, para edificar você mesmo e romper no mundo espiritual. Então está aqui na Bíblia, dom de discernir os espíritos. Nós precisamos disso, para não ser enganado pelos falsos sinais, falsas profecias, falsas doutrinas, falso evangelho, falso ministro, falso tudo que vai existir, uma chuva de falsidade, a Bíblia diz. Muito fake. Nós estamos vivendo na era do fake. Satanás é o principal que gosta de um fake. Inclusive, toma cuidado você ficar aí divulgando fake news aí. Fake news é notícia falsa. E quem que é o mentiroso? É Satanás. Nós não podemos ficar divulgando fake news, não. Precisamos prestar atenção, ver primeiro, para que nós não possamos ajudar o diabo, que é semeador de mentira. Tá? Toma cuidado com isso aí. Então a Bíblia diz que nós precisamos discernir. E não é para crer em tudo, não. A Bíblia fala também, anote aí depois você lê, Zacarias 10, a Bíblia diz que haverá uma chuva de falsidade nos últimos tempos. Falsos pastores, que o Senhor diz contra eles se acende a minha ira. A Bíblia diz que falsas visões, falsos sonhos, falsas profecias, uma inundação de falsidade. Eu contei da visão que Deus me deu, que vinha uma enchente, uma água preta com um bicho no meio que ia entrando pelas casas, até nas igrejas. Então, uma inundação de falsidade, que mais do que nunca nós precisamos estar prontos para discernir, meus queridos. 1 João 4, vai anotando tudo aí, viu? Vai anotando. Isso tudo aqui é munição para você na guerra espiritual. Não deixa a munição cair no chão, não. Tá? Deus direcionou a ministrar isso e eu estou fazendo a minha parte. Agora, guardar, anotar, é com você. 1 João 4, 1 em diante. Amados, está falando comigo, aleluia, com você também. Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se provém de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Lembra que nós lemos ali atrás? Nós vencemos o diabo pelo sangue e pela confissão, tá? Então ele diz aqui,
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você sabe o que é confessar que Jesus veio em carne? É você manifestar na sua natureza a transformação de Deus. Tem que haver diferença. Tem que haver diferença. Essa confissão aqui, eu estava estudando, não tem a ver só com declaração, tem a ver com procedência, com proceder. Tem a ver com proceder. Então, aquele que confessa, aquele que é uma testemunha viva de uma vida transformada, de um casamento, de um matrimônio, de uma vida cristã, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um empregado, de um patrão, diferente do mundo. Isso é o testemunho que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Assim você vai conhecer qual espírito que está atuando na vida da pessoa. A pessoa que vive no pecado, vive entregue aqueles frutos da carne lá de Gálatas 5, prostituição, adultério, mentira, engano, toda aquela tranqueira lá. A pessoa que vive naquela prática lá, ainda que ela entregue profecia, ainda que ela queira tomar a aliança de Deus na boca dela, como nós lemos esses dias, que Deus fala, o que você está fazendo tomando minha aliança na tua boca? Você é ímpio. Né? Assim que nós vamos conhecer qual espírito que está agindo através da confissão. E não é só confissão de palavras, não, é de vida. Aquele espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então, muita gente fala, quando que o anticristo vai chegar, pastor? Quando que o anticristo? Eu falo sempre, ele já chegou, ele já está no mundo. E a Bíblia diz que ele opera nos filhos da desobediência. Verso 4, ele diz, filhinhos, vós sois de Deus, filhinhos, vós sois de Deus. E já tendes vencido esse espírito. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se apropria disso, não deixa um medo de demônio, de anticristo, de espírito maligno encher teu coração, não. Ele falou, filhinhos, vocês já venceram. Maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Aleluia. Então, a Bíblia mostra claramente, nós vamos ver aqui, ok? Alguém arruma um copo d'água para mim? Por favor. Anota aí na sua Bíblia e acompanha comigo Marcos capítulo 4 e já deixa preparado aí, nós vamos ler o capítulo 5 também. Olha que experiência tremenda, presta atenção. Então nós já vimos ali atrás, né, que Satanás impediu 2 viagens do Paulo, que ele está com raiva, que ele foi lançado na terra, ele sabe que tem pouco tempo e ele está investindo tudo que ele pode contra nós. A Bíblia diz, ai da terra, né? Ai dos filhos dos homens. E se ele puder, ele faz. E olha no tempo de Jesus já como que foi. Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Não perca nada, presta atenção. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Quem que estava falando isso? Jesus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo. Jesus pregou, ensinou, curou, libertou, estava cansado. Ele falou, nós temos que atravessar agora para o outro lado. Jesus tinha uma outra missão importante do outro lado do rio.
Vai guardando isso aí. Aí Jesus foi tirar uma soneca, foi descansar enquanto eles atravessavam. Tudo isso era lição para eles e para nós. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. Pegou uma almofada lá e foi dormir. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, nós estamos aqui quase afundando e o senhor não está nem aí, o senhor está dormindo? Misericórdia. Não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Nós aprendemos sobre isso essa semana. O poder da declaração profética muda a estrutura das coisas naturais. O natural é submisso ao espiritual. Foi Deus que criou assim. Por isso o poder da declaração é importante. O natural tem que se moldar à palavra profética. O natural foi criado para se submeter, para obedecer o espiritual, a palavra de ordem. Então Jesus falou para o mar, repreendeu o vento e disse para o mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tão tímidos? Então o Senhor falou que está na hora de nós deixarmos de ser tímido. Para de ser tímido contra o reino das trevas. Ficar aí apanhando, ficar aí sofrendo coisa que não precisa. Tem coisa que precisa, né? Tem fornalha, tem que passar, tem cova de leões, mas em tudo Deus nos guarda. Mas tem coisa que nós não precisamos passar. Nós não precisamos. Então lhes perguntou: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que eles estavam com Jesus e ainda não conheciam Jesus. Agora preste atenção no outro capítulo, Marcos 5, o que aconteceu? Por que eles enfrentaram aquela tempestade lá? Não era natural aquela tempestade. Assim como Satanás impediu Paulo 2 vezes de ir visitar aquele povo lá, Satanás estava querendo atrapalhar eles de chegar naquela aldeia. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Veja que o bicho já estava lá esperando já. Ele sabia, esse representava um principado territorial. Quando ele percebeu que Jesus e os discípulos estavam atravessando para ir lá pregar, ele já mandou aquele vento, aquela coisa arada lá. Então, muita coisa que nós estamos enfrentando, queridos, não é natural simplesmente. Não é natural. E nós precisamos deixar de ser tímido. Jesus falou: parem de ser tímido. Para que vir me acordar aqui? Estou dormindo, quis vir me acordar. Por que vocês mesmos não resolveram o problema? Por que vocês mesmos não tomaram a palavra de ordem? Está chegando o tempo que não vai dar tempo de você ficar ligando para o pastor. Não vai dar tempo. Você vai ter que tomar autoridade. Você vai ter que defender sua casa, defender sua família, mandar os demônios saírem da palavra de ordem. Tem coisa que não é natural. Esse vendaval que teve nesse tempo aí, né? Muitas pessoas sofreram, infelizmente. Né? Há vários anos atrás, Deus já tinha me mostrado isso e falado como que nós deveríamos fazer, que era para repreender. Ah, mas e se for só natural? O natural se submete ao espiritual. Eu me lembro uma vez, foi muito interessante, depois eu ria o dia inteiro de mim mesmo, né? Eu estava fazendo as coisas, de repente eu vi que começou uma chuva, né?
e eu estava ali na minha varanda, que dá para o quintal, tinha um varal ali, estava cheia de roupa, e eu olhei assim, uma chuva vindo, e eu falei, Senhor, segura essa chuva aí, até eu recolher essa roupa. E aí eu peguei uma bacia, corri e fui recolhendo a roupa. Quando eu olhei, eu levei um susto, né? Eu moro bem na esquina, a chuva estava na esquina e não estava dentro do meu quintal. Aí eu pus a bacia do lado e falei, eu vou correr pegar o celular, eu vou filmar isso aqui. E na hora que eu falei isso, a chuva veio para dentro, que eu já tinha terminado de recolher, né? Aí eu ria de mim mesmo, falei, Senhor, a chuva veio só porque eu falei que era para segurar até eu recolher, ou ela veio porque eu queria filmar, né? Eu fiquei rindo de mim mesmo e outras experiências desse tipo também, né? Que o Senhor deu, porque as coisas naturais obedecem, que muitas vezes são demônios que estão fazendo aquilo ali. Eles fazem esse tipo de coisa. Então nós vimos aqui, assim que eles chegaram lá, já estava lá esperando, já estava lá esperando. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros, ele morava nos sepulcros. A Bíblia diz, né, que ninguém segurava esse homem, corrente não segurava, ele arrebentava, cadeia não segurava esse homem, ele vivia nos sepulcros, se cortando com caco de telha, e comendo nojeira, né? Era assim que esse homem vivia, muitos anos longe da família dele, e ele dominava ali, todo mundo conhecia esse endemoniado. Então eles enfrentaram toda aquela tempestade lá, não era só uma coisa natural, não era só uma coisa natural. Nós precisamos aprender, meus queridos, a deixar de ser tímido e liberar o poder sobrenatural no natural mais do que nunca. Porque a Bíblia diz que os últimos tempos serão difíceis e o justo viverá da fé, vai ser pela fé, nós não podemos ser tímidos nesse tempo, temos que ser treinado, nem sempre vai sair do jeito que você acha, do jeito que você pensa, como o próprio Paulo falou, eu orei 3 vezes para Deus apartar esse mensageiro do diabo do meu caminho, mas Deus falou, não, já te dei graça, já vou permitir, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem coisa que nós não entendemos, mas é para nós não ficarmos sossegados, é para nós não ficarmos nos gloriando, eu fiz, eu aconteço, eu sou inteligente, eu sou bom. E aí Deus permite mensageiro de Satanás, permitido por Deus, para você se apegar à graça de Deus e se manter humilde e dependente do Senhor. Orar mais, chorar aos pés do Senhor e assim por diante, para você não baixar a guarda, senão já começa a se orgulhar, e Deus faz isso por amor, para nós não cairmos na mesma cilada de Lúcifer, que era perfeito, formoso e tudo aquilo lá, e por causa da sua perfeição e formosura, seu coração se encheu de orgulho. Então o Senhor, por amor a Paulo, o Senhor mostrou toda aquela glória para ele, toda a revelação, e permitiu um espinho na carne dele, para ele não ficar orgulhoso. Então a Bíblia diz ali, ó, Jesus embarcou e encontrou, então, do outro lado, um espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Você já viu alguém assim, possesso? Fica com uma força sobre-humana. Pode ser fraquinho, magrinho, e criança, pode ser o que for. Bichos, animais também ficam perturbados. Tá? Então, nós precisamos ter discernimento de espírito, queridos. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. É natural isso? Um ser humano consegue fazer isso? Não, mas ele estava possesso.
não de um só, não de um só. Ele quebrava os ferros das suas mãos, dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Já não era ele que estava gritando, eram os demônios dentro dele. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Veja como ele sabia. E ele sabe também que você é filho de Deus. Quando você chega num lugar, quando você chega em qualquer lugar, já vai repreendendo, já vai amarrando, já vai proibindo toda ação maligna. Quantas experiências, né, podia contar a respeito disso aí. Nós precisamos aprender, queridos. Precisamos aprender. Aleluia. Então ele correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus. Pensa, o demônio rogando por Deus. Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Não era um só, não, era legião. Isso há algumas divergências, uns dizem que eram 2.000, né, por causa que tinha 2.000 porcos ali que pularam no precipício, e mais outros dizem que não, que eram 6.000, outros já vi estudo que diz que eram 12.000, tá? Uma legião, que isso talvez por causa do tempo em tempo mudava, né? Mas não importa, que era mais de 2.000 era, porque tinham 2.000 porcos ali e eles pediram para entrar nos porcos, Jesus permitiu e os porcos se suicidaram, se jogaram no precipício. Qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Por quê? Porque eles eram principados daquela região ali. No mundo espiritual tem dessas coisas. Tem dessas coisas. Lembra que eu expliquei do Cosmocrator, né? Que o Satanás, ele colocou principados na terra, em cidades, em nações, na área política, na área das artes, na área da ciência, na área da educação. Então ele levanta principados em cada área. E esses aqui não queriam sair dali da jurisdição deles. E ele pediu com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção do mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aleluia, glória a Deus. Jesus veio para libertar os cativos e os oprimidos. Amados, quantas pessoas estão se suicidando? Muitos têm problema, né, na questão cerebral, a gente sabe tudo isso, nós somos espírito, alma e corpo, e isso aí precisa tratamento, tá? Precisa ser sensível ao Espírito Santo, discernir espírito, alma e corpo, onde que está o problema, se é espiritual, se é emocional, né? Se é um problema psíquico, se é um problema físico. Nós precisamos aprender a passar a espada e cortar e usar a palavra de autoridade. Então,
uma pessoa atormentada. A Bíblia fala também que o Saul era atormentado por um demônio. E Deus, ele quer nos dar esse discernimento. Deus, Jesus, ele libertou os cativos e oprimidos e agora ele quer que nós façamos a mesma coisa. Jesus discerniu que aquele povo estava debaixo de opressão e ele falou, vamos atravessar para o outro lado, nós precisamos ir para lá. E enfrentar aquela oposição toda no caminho. Satanás usando o natural para impedi-los de chegar lá. Então nós precisamos ficar mais atentos às coisas espirituais. Não podemos nos ficar na ignorância. Não podemos ficar na ignorância. Vou ler mais alguns textos aqui para você ver que a Bíblia fala disso. Depois o apóstolo vai estar orando por você. E essa semana você esteja consagrando sua vida ao Senhor, esteja realinhando a sua vida e falando para o Senhor, Senhor, me mostra se há alguma atuação maligna na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças, em qualquer área da minha vida, porque eu não quero ficar sofrendo à toa. Eu já tenho autoridade, eu já tenho poder de Deus na minha vida e eu não sou mais ignorante do mundo espiritual. Então a Bíblia mostra que existe o Espírito Santo e existe espíritos imundos. A ênfase de um é a santidade e a ênfase do outro é ser imundo, sujo. Então presta atenção, veja por que Jesus deixou eles entrarem naqueles porcos lá. Muita gente me pergunta isso, né? Por que Jesus deixou eles entrarem nos porcos? Aqueles porcos lá não eram porcos assim criados para a família, para ter, né, assim como alimento, nada disso. Aqueles porcos, eles eram criados especificamente para serem sacrificados ao ídolo, ao Deus daquela região lá, que se alimentava, né, adquiria legalidade através daqueles sacrifícios lá. Eles eram criados, cuidados para serem sacrificados. O que eles faziam? Eles ofereciam o sangue para o altar maligno e a carne depois as pessoas comiam. Então, por isso que Jesus deixou. E os porcos também naquele tempo era símbolo da imundície. Então, o espírito imundo, guarde bem isso, não tenho tempo de explicar muito, talvez a gente fale mais disso depois. O espírito imundo, ele tem legalidade de estar onde há imundície. Então, toma cuidado aí, cuida da sua casa, cuida da sua higiene, cuida da limpeza da sua casa, porque Satanás gosta de sujeira, ele é espírito imundo. E ele gosta de se esconder nisso. Tem vários testemunhos de pessoas, né, que chegaram, até uma irmã bem conhecida, ela diz que ela chegou a ver, né, na casa dela, porque ela estava negligenciando, não queria saber, né, e ela chegou a ver. Né? Então isso é muito sério. Ele tem legalidade de agir onde há imundícia espiritual, ou física, ou natural. Então vamos tomar mais cuidado, ok? Então são vários textos que a Bíblia fala. Marcos 5:8 nós já lemos, né? Jesus diz, sai deste homem espírito imundo. Marcos 1:23, ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou. Então na sinagoga também tinha um que se manifestou. Lucas 8:30, né, ele conta aqui essa mesma história, né, lá em Lucas 8:30 da legião. E a Bíblia diz que nós precisamos tomar um lado. Qual o espírito que nós queremos habitando em nós? O santo, o puro ou o imundo? Tem que tomar uma decisão. A Bíblia fala em Lucas 11:23. Ele fala, aquele que não está comigo é contra mim.
Quem não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aí ele diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Ele acha que a pessoa é casa dele. Na cabeça endemoniada do diabo, ele acha que a pessoa é casa dele. É propriedade dele. Ele diz: eu voltarei para a minha casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, porque Jesus limpa a nossa vida e põe ordem quando ele chega. Então, ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Nós já fomos libertos por Jesus. Jesus mandou embora os demônios. Jesus limpou e adornou a nossa casa. Agora é nossa obrigação encher esta casa com o Espírito Santo, através da oração, da comunhão, da Bíblia, de adoração, de louvor, de culto, de palavra de Deus. Nossa obrigação é encher essa casa. Porque se esses demônios que saíram, queridos, a Jesus está avisando aqui, não é que ele pode voltar, não. Ele está dizendo, eles voltam e ficam tentando voltar. E ele fala assim, a hora que eu conseguir voltar, eu vou trazer mais 7, pior do que eu. O sangue de Jesus tem poder. Pensa, se foi um espírito de vício de cigarro que foi expulso, e esse espírito de vício volta com mais 7 piores do que ele. Pensa que tipo de vícios mais ele vai trazer para essa pessoa. E você viu lá o tormento que era na vida do gadareno. De tanto demônio que tinha na vida dele. Ele perdeu a casa, perdeu a família, ele vivia no cemitério, nos sepulcros, se cortando e tal, né? Então, porque eles fazem isso na vida da pessoa, e nós não somos habitação de demônio, nós somos habitação do Espírito Santo. Não aceitamos e não queremos nenhuma treva na nossa vida. Não aceitamos, em nome de Jesus. Nós precisamos decidir. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo está contra mim. E aí ele fala aqui dos demônios que voltam. Então, feche mesmo com Jesus. Aliancia com Jesus. Eu estou com o Senhor, eu estou a favor do Senhor, eu estou a favor do reino, eu estou a favor da igreja, eu estou a favor do evangelho, eu sou a favor da luz, eu sou a favor da família. Não fique em cima do muro, não, porque você corre o risco dos demônios que saíram voltar e ficar 7 vezes pior. É hora de nós tomarmos posição de qual reino nós somos, quais princípios nós defendemos, de que lado nós somos. Efésios 6,12, ele deixa claro, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, principados e potestades, a palavra que é cosmocrato, que eu já expliquei, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aleluia! Então esses são nossos verdadeiros inimigos. E ele diz então, Tiago 4,7, portanto, por causa de tudo isso que nós já vimos, ok? Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Resista, não se entregue, não se dê por vencido. Resista. Ah, mas eu senti arrepio. Ah, mas eu senti calafrio. Ah, mas eu vi isso, eu vi aquilo. Manda embora, você tem autoridade. Qualquer situação que tiver na sua vida fora da promessa de Deus, você tem autoridade para mandar embora e ordenar que o natural se alinhe com o espiritual. Ordenar. Está escrito, Senhor, na tua palavra. Está escrito, Senhor. E eu não estou vendo isso na minha vida. Satanás está querendo me roubar essa promessa. Eu mando ele embora no nome de Jesus. Dá a palavra de ordem. Manda embora os demônios.
Submeta-se a Deus. Ele está dizendo aqui, submeta-se a Deus e resista ao diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Eu estava estudando esse fugirá aí, é sair mesmo, como dizem os jovens, né? Sair vazado, né? Ele sai correndo mesmo, assustado. Quando ele vê que você tomou armadura, quando ele vê que você despertou, que você deixou de ser tímido, meus queridos, ele vai sair correndo. Ele vai sair e não vai ficar. Qualquer área da sua vida que não estiver em linha com o que Deus promete para você, tome autoridade, submeta-se a Deus, faz o pré-requisito que a Bíblia manda e resista ao diabo e manda embora. Nós já aprendemos que resistir é empurrar para fora do território. Pode sair da minha casa, sair das minhas finanças, sai da minha saúde, sai dos meus filhos, sai do meu matrimônio, sai do meu ministério, sai, não vai ficar, não aceite, não aceite. Marcos 1, 27, todos ficaram admirados e perguntaram, o que é isto? É um novo ensino? Com que autoridade? Até os espíritos imundos, ele dá ordem e eles obedecem. Essa era a vida de Jesus. E ele falou, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada lhes fará dano algum. Aleluia. Receba isso, não tenha medo, desperte para a batalha espiritual. Em todos os níveis, no nível pessoal, no nível familiar, cidade, qualquer nível, esteja pronto, esteja pronto. Eu estava falando com meu esposo esses dias, precisamos dar um curso para esse povo para aprender a expulsar demônio. Eu falei, já pensou se cai, que daqui para frente vai acontecer essas coisas, as possessões vão voltar a acontecer. Já tem acontecido. E aí, se cair um demoniado, alguém manifestado no seu serviço, da tua vizinhança, perto de você, o que você faz? Fala sério, responda aí para você. Você vai sair correndo com medo? Jesus pôs você lá para expulsar os demônios, para curar, para libertar. Eu me lembro de uma irmãzinha, uma mocinha que falou comigo, ela foi estudar na casa da amiguinha dela, era um prédio bem alto, e elas falaram, a menina falou, mãe, nós vamos estudar ali no quarto. Ela, pode ir, depois eu levo um lanche para vocês. Elas estavam lá no quarto estudando. Daqui a pouco a menina, dona da casa, né? A menina olhou na janela, engrossou a voz e falou para a menina, que era da igreja, falou, eu vou jogar ela da janela e a culpa vai ficar em você. Ela disse que arrepiava ela tudo, ela não sabia o que fazer na hora, ficou com medo, o clima mudou, ficou pesado e a menina falava grosso, uma criança falava grosso e dizia, eu vou matá-la, eu vou jogar ela daqui dessa janela e você vai ser a culpada. Graças a Deus que essa menina era da igreja e ela lembrou como que o pastor fazia. E ela falou, tá amarrado em nome de Jesus, você não vai fazer isso não, sai dela agora. E a menina voltou assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Queridos, precisa estar preparado, Deus conta com você. Ele falou, ide por todo mundo, pregue o evangelho, no meu nome expulsarão os demônios. Faz parte da nossa missão, não é só pregar, não, tem que expulsar. Aliás, antes de pregar, você já amarra tudo. Porque senão a pessoa fica perturbada, não consegue nem ouvir você. Tudo que você for fazer, você vai ao médico, se compartilhar com você. Eu sempre faço isso quando eu tenho que ir ao médico, faz parte da mordomia do corpo. Eu sempre vou falando, Senhor, eu abençoo o médico, o profissional que vai me atender. Eu proíbo Satanás de usar a boca dele. Eu proíbo, Senhor. Se tiver que tomar um remédio, ora, Senhor, abençoa essa medicação pela mordomia do corpo. Eu vou tomar e eu proíbo reação contrária. Eu proíbo, Senhor. Já teve ocasião que o médico receitou o remédio, eu comprei o remédio. Na hora que eu fui tomar o remédio, o Espírito Santo falou, não tome. Não tome.
E aí eu fiquei meio assim, pensando, né? A alma, o que aquela alma faz, né? Racional. Eu falei assim, por que você não falou antes de eu comprar? O remédio não foi muito barato. Por que o senhor não falou antes de eu comprar? E fui teimar, ele falou, não tome. E aí eu peguei e entrei na internet, fui pesquisar aquele remédio lá, e estava escrito lá que era contraindicado para quem tinha pressão baixa, e a minha pressão era muito baixa. Mas o médico não se ateve nisso, e que era muito perigoso para quem tinha pressão baixa tomar aquilo lá. Era muito perigoso. Aí eu falei, glória a Deus, o Espírito Santo avisou. E várias outras vezes. Então nós precisamos sujeitar Deus, sujeitar o Espírito Santo, pedir para Ele encher a nossa casa. Nossa casa não pode ficar vazia, queridos. Não negligencie a oração, não negligencie os cultos. Nós estamos fazendo live todos os dias para abençoar você, para abençoar a tua casa, para nós estarmos, ainda que não perto, como Paulo falou, mas de coração estarmos juntos, fortalecidos. Se você não se une, Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. E está na hora de nós tomarmos posição. Não perca então as lives desta semana. Nós vamos aprender mais sobre este assunto e você vai ficar afiado. Deus te abençoe em nome de Jesus.